aqui comigo o Dr. Leonardo Loubet, que é advogado, e nós vamos falar sobre reforma tributária, que foi aprovada recentemente. Ela não entrou em vigor ainda e há muitas dúvidas de cidadãos, né? Como é que vai ficar meu imposto de renda, como é que vai ficar o imposto que eu pago na cesta básica, como é que vai ficar o imposto do produtor rural que tem uma fazenda, arrenda a sua fazenda para eucalipto, por exemplo, para a produção de cana, enfim, são alguns dos assuntos que nós vamos tentar, por causa do tempo, evidentemente, abordar com o nosso convidado. Primeiro, uma apresentação, Dr. Leonardo Loubet é advogado, mestre pela PUC de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica, e doutorando na Universidade de São Paulo em Direito Tributário. Ele é coordenador do curso de tributação no agro do IBET, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e é também autor do livro Tributação Federal no Agronegócio. Doutor Leonardo, muito obrigado, viu? Já está pensando em escrever um livro sobre a reforma tributária ou ainda tem muita coisa para ser desenrolada? Zaidan, é um prazer voltar a esta casa. Eu agradeço imensamente ao convite que me foi feito. De fato, a reforma vai impactar bastante e eu já confesso que estou, inclusive, trabalhando num texto sobre as alterações, especificamente olhando sob a ótica do agro, que vai ser bastante impactado. Puxa vida, quantas páginas vai dar isso, hein? Olha, o legislador brasileiro nos impõe complexidades, né? Nós somos obrigados constantemente a termos que quebrar a cabeça, literalmente, para podermos tratar das complexas questões tributárias brasileiras. Então, eu não vou me limitar a páginas, mas eu pretendo, pelo menos, contribuir para a compreensão do tema. Que bom. Doutor Leonardo, bom, reforma foi aprovada, né, depois de décadas de discussão, né, e qual é o foco dessa mudança? O que muda da atual legislação tributária que vai passar a ser diferente, talvez aqui 2 anos, 3 anos? Zaidan, a pergunta de fato, como você bem expôs no início, falar sobre reforma tributária não é fácil. Falar sobre tributação brasileira não é fácil. Nessa oportunidade aqui, eu vou tentar ser o mais direto e claro possível, respeitando, evidentemente, a complexidade do tema, mas eu inicio para que o nosso espectador possa entender do início até hoje, onde chegamos, o que se passou. A discussão sobre reforma vem há muito tempo, e aí eu inicio dizendo o seguinte: ninguém discute que o nosso sistema atual ele não é bom, que o nosso sistema atual ele é complexo. Então, as alterações discutidas... Essa é uma unanimidade. Isso, sejam os contribuintes, seja o próprio fisco, concordam que, de fato, a nossa legislação ela é complexa. E aí eu me permito dizer que isso tem uma explicação. Por que disso? Porque nós temos tributos federais, tributos estaduais e tributos municipais, coisa que em outros países não funciona assim. Além disso, nós temos tipos de legislações diferentes, que também agregam complexidade. Eu falo em Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos, ou seja, são aspectos técnicos, mas que são a raiz do nosso problema. Então, a primeira premissa é essa. Não se discute que o nosso sistema era complexo. Ele porque é o que está em vigor ainda. Bom, temos então que alterá-lo, temos que melhorá-lo. De que maneira? Aí está o grande problema colocado. Nós teríamos que fazer alterações pontuais, alterações nos aspectos específicos que trazem essa complexidade, ou nós deveríamos alterar inteiramente o nosso sistema e, a partir daí, criar um modelo novo. Essa discussão, Zaidan, vem sendo feita há muito tempo, sobretudo na Fundação Getúlio Vargas, na FGV.
formada ali por um grupo de economistas, de juristas, de administradores de empresas, de professores, enfim, que de fato fizeram uma apresentação de uma proposta. Porém, eu me atrevo aqui respeitosamente a dizer que mesmo os autores do projeto não devem estar satisfeitos com o resultado final. Porque o projeto entrou de um jeito e saiu de outro totalmente diferente, com uma complexidade enorme. Então, a segunda premissa do meu raciocínio é essa. Entre o que foi proposto e o resultado final aprovado pelo Congresso Nacional, há uma distância muito grande. Foram enxertados ali vários penduricalhos, bem típico do nosso legislador brasileiro, bem típico do nosso Congresso Nacional, e eu não falo destes senadores e deputados, mas historicamente é assim. Então, de fato, o projeto ficou muito diferente, pelo menos eu penso assim, do que se propunha inicialmente. Terceiro ponto, Zaidan, para que as pessoas possam entender bem. Compreendam bem. Você vai continuar pagando imposto de renda, você vai continuar pagando IPTU, IPVA, os tributos normais. O que nós temos, além desses tributos, temos tributos novos. Temos tributos novos que até então não existiam. Que tributos são esses? Nós tínhamos a tributação sobre a indústria, Zaidan. Aqui, eu sei que pode parecer um aspecto técnico, mas é importante para que as pessoas compreendam. Tributação da indústria, o chamado IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Tributação do comércio, o famoso ICMS, Imposto sobre Operações de Mercadorias. O ISS, que é o Imposto sobre Prestadores de Serviço, médicos, advogados, contadores, dentistas, jornalistas, enfim. E dois tributos que são tributos que recaem sobre as empresas, contribuição ao PIS e a COFINS. Bom, eu falei um monte de sigla aqui, o que isso importa? A proposta, ela tinha por objetivo eliminar esses 5 tributos em troca de um só, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Porém, e isso que foi vendido, Zaidan, para os legisladores. Olha, o sistema vai simplificar, porque você vai trocar 5 tributos por um só. Então, quem é contra essa ideia? Na teoria é muito bonito. Porém, esses 5 tributos, o Congresso criou um imposto sobre bens e serviços, o IBS, criou uma contribuição sobre bens e serviços, que é a mesma coisa, só muda o nome, e criou o chamado imposto seletivo, o IS. Então, de 5 nós passamos para 3. Desses 3, todos serão concentrados em Brasília. A gestão será federal. Haverá um comitê gestor, sim, desses tributos, mas os estados e os municípios perderão a possibilidade de definir políticas legislativas sobre esses tributos. Então, reduzir ou aumentar o ICMS aí que poderá não ser mais atribuição. Não é mais, porque vai acabar o ICMS. Vai acabar o imposto, o ICMS, vai acabar o ISS. Tudo vai ficar um imposto concentrado. E aqui eu quero que o nosso telespectador possa refletir comigo. Ora, se eu tinha um imposto sobre a indústria, um imposto sobre o comércio, o imposto sobre os serviços e o imposto que recaía sobre as pessoas jurídicas em geral, as empresas em geral, se o próprio projeto estava explícito no texto da Câmara, no Senado eles suprimiram, mas acabou ficando dessa forma também nas entrelinhas, o projeto não promete redução de carga tributária. É importante que as pessoas entendam isso. Não se promete redução de carga tributária. Ora, se não vai alterar a carga tributária, e eu estou aglutinando todo mundo no mesmo balaio, e o único setor que está de fato comemorando a aprovação da reforma tributária é a indústria, significa que se a indústria vai pagar menos, alguém vai pagar mais. E aí já fala abertamente, quem pagará mais? Produtor rural
e prestador de serviço. Eu, como advogado, os médicos, os engenheiros, os contadores, os arquitetos, prestadores de serviços em geral pagarão mais e agro também. Por quê? Porque não dá para você, eu sou crítico ao projeto, eu não discuto a necessidade que tínhamos de fato, alterarmos algumas regras. Porém, da forma como foi, colocaram na mesma regra agentes econômicos que são de naturezas distintas. A indústria, o sujeito que faz a água em garrafinha, ele tem lá o plástico, ele tem a tinta, ele tem o fornecedor, ele tem um monte de insumos. Produtor rural e prestador de serviço não tem esse rol de insumos todos. Por que eu estou falando dessa ideia de insumos? Porque o que o projeto propõe é o seguinte, eu coloco todo mundo na mesma cadeia, na mesma regra, desculpem, e a partir daí, tudo que eu consumir, tudo que eu comprar, eu terei direito a crédito. Ah, então se eu terei direito a crédito, na hora que eu for vender, na hora que eu for prestar o meu serviço, eu vou poder abater esse crédito. A pergunta é, do tamanho que vai aumentar a alíquota, para o que eu terei de crédito, essa conta fecha? Essa conta, ela não vai resultar, de fato, em aumento de carga tributária? Zaidan, o pessoal ainda não disse explicitamente qual vai ser a alíquota. Mas todos os setores, inclusive semana passada saiu um estudo da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, a alíquota estimada será de 28,5%. Para 28,5% desses novos tributos. IBS e CBS. O imposto sobre seletivo... Você vai vender uma saca de soja. A carga estimada, eu vou falar da parte específica do agro que tem um regime próprio, mas para as pessoas em geral, a regra geral será a alíquota estimada, ainda não há uma alíquota efetiva, de 28,5%. Então a pergunta é, bom, se eu vou pagar 28,5% na saída, eu posso tomar crédito de 28,5% do que eu adquiro, mas a comparação entre insumos que eu comprei e a venda que eu vou fazer, ela vai cobrir essa grandeza de alíquota de 28,5%? Eu não estou entendendo essa de você tomar crédito. Como é que isso vai ser possível? Porque você está fazendo um trânsito entre comprar insumos e vender a sua matéria-prima. Aí que está a questão. Vamos imaginar o seguinte, eu vou usar 3 exemplos. Indústria, produtor e prestador de serviço. A indústria, para fabricar, vou dar o exemplo de novo lá, o refrigerante, por exemplo. O sujeito tem, a indústria, ela compra o xarope, ela compra o alumínio, ela tem gasto com marketing, ela tem gasto com transporte, com frete, tudo isso, tudo que ela paga, tudo que ela compra, ela vai se creditar numa mesma alíquota estimada de 28,5%. Na hora que eu vendo a latinha do refrigerante, eu teria que pagar 28,5%, mas eu posso diminuir, abater aqueles valores de crédito. Veja que, portanto, é vantajoso para quem tem muito insumo a ser adquirido. Agora, eu vou me usar como exemplo. Eu, no meu escritório, o escritório, tenho uma pessoa jurídica. O que eu teria de crédito? Ah, eu vou comprar o papel. Hoje em dia, nem papel a gente usa mais. Algum computador que você comprar, energia elétrica, eventualmente aluguel, água, mão de obra não vai dar crédito. Então, um dos grandes insumos da prestação de serviço é mão de obra. Isso não dá crédito. Ora, então eu vou trocar o meu modelo atual, que numa forma resumida, eu tenho uma carga tributária de 15%, por uma carga tributária de 28,5%, fora o imposto de renda. Eu vou continuar pagando imposto de renda, você vai continuar pagando, o produtor e a indústria, fora o imposto de renda. Então, eu vou trocar os 15 atuais que eu estou calculando com imposto de renda por 28,5% desse novo tributo, fora o imposto de renda. E, por fim, o produtor rural.
Bom, mas o produtor rural tem que insumos? Semente, o fertilizante, sim, ele tem esses insumos. Agora, será que, e aí agora eu já entro no aspecto do agro, será que esses insumos irão compensar essa alíquota aumentada? Será que a indústria da cadeia de insumos vai assumir esse custo ou vai repassar no preço da semente, no preço do fertilizante? Então a grande preocupação hoje, olhando para o agro, é essa. Se ele pudesse repassar, porque ele nem sempre vai poder o produtor de leite, por exemplo. O produtor é o elo fraco da cadeia, porque ele tem, de um lado, as empresas fornecedoras de insumos, que geralmente são multinacionais, na outra ponta ele tem o adquirente, que geralmente é também empresa, grandes grupos, ele está ao centro, está no meio. Ele vai sofrer o repasse, o custo desse repasse de carga tributária, sem que ele possa, sem que ele possa se contrapor. A estimativa que eu vejo é de que haverá sim aumento de custo, fora aumento de tributo, aumento de custo. Essa é uma preocupação grande. No caso do pecuarista, que hoje ele tem o fundo rural, ele vende o boi e ele paga, na hora de receber já vem o desconto do fundo rural. Sim. Isso vai mudar alguma coisa? Ele vai continuar pagando essa contribuição? Porque um é imposto, outro é a contribuição rural, que é o fundo rural. Mas isso vai ter alguma forma de abater? Vai ter algum crédito nessa transação? Ótima pergunta. No projeto, no texto que foi aprovado, não há menção alguma a isso. Então, assim, o produtor paga imposto de renda, o projeto altera? Não, vai continuar pagando. O produtor paga fundo rural, o projeto altera? Não, vai continuar pagando. O produtor paga contribuição ao Senar, o projeto altera alguma coisa? Não, ele vai continuar pagando também. Veja, Zaidan, que aí agora eu quero entrar no aspecto específico, pensando no produtor, pecuarista, no pecuarista, no produtor de soja, no produtor de milho, enfim, no agricultor e no pecuarista. O que eu tenho dito, e estou focando no produtor pessoa física, o que eu tenho dito é o seguinte: eu não disse lá no início que eles estão substituindo 5 tributos? A pergunta é, o produtor era contribuinte desses tributos? Não. Enfiaram o produtor num problema que não era deles, Aidan. E o pior, com todo respeito, a classe rural, a classe do agro não se deu conta disso. Por que eu digo isso? IPI, tributo da indústria, não era um problema para o produtor rural. O ISS, prestação de serviço, não era um problema para o produtor rural. PIS e COFINS, 2 contribuições de empresas, não era um problema para o produtor rural. Ah, mas e o ICMS? Mas mesmo o ICMS, no mais das vezes, a cadeia tem o diferimento. Ou seja, o produtor não pagava. Então eu estou trocando 5 tributos, dos quais eu não era contribuinte, por 2 tributos agora, o IBS e a CBS, em relação aos quais eu terei que pagar. E repito, fora o imposto de renda, fora o Senar, fora o fundo rural. Então é muito preocupante. Agora, como que vai funcionar? O que o projeto previu para isso? Pelo menos, como diz o jargão, aos 47 minutos do segundo tempo, pelo menos nas últimas discussões no Senado, conseguiram aprovar um regime diferenciado e legitimamente diferenciado para o produtor. O produtor hoje vai ter uma redução de 60% dessas alíquotas. Bom, se a alíquota está sendo estimada em 28,5%, eu terei uma redução de 60%, significa que eu pagarei 40%. Nas minhas contas, isso está dando mais ou menos 11,4%. Eu, produtor, terei que pagar 11,4%, agora sim, respondendo aquela sua pergunta, da saca da soja, do boi, da venda do boi. E outra pergunta que as pessoas têm me feito também. Ah, mas isso não é só para a empresa? Não é. É para a pessoa física também. Não era um problema antes, não existia esse problema para a pessoa física. Agora o produtor pessoa física vai ter que ter um controle gigante das suas operações. Vejam, é óbvio que os produtores já tinham, evidentemente, a preocupação
com a gestão econômica da sua atividade. Porém, daqui para frente, ele vai ter que ter uma preocupação também com a gestão burocrática, contábil, fiscal das suas operações. Porque antes isso não acontecia. Então, cada coisa que ele comprar, ele vai ter que conferir a nota, porque ele vai ter que usar isso para bater como crédito depois. E outra, o tributo que antes era recolhido direto descontado na fonte, agora é ele que vai ter que recolher. Pelo menos o projeto não fala em regra de retenção pelos adquirentes. Então, você vai ter um novo sistema que vai se tornar extremamente burocrático. Eu pergunto, quantos produtores nós temos aí no nosso Brasil imenso? 5 milhões. E não digo lá no interior, muitas vezes com dificuldade até de internet, pensaram no projeto para a indústria paulista. E esqueceram do produtor rural, da realidade do campo. E esse é o grande problema que eu vejo. Eu vejo muita gente comemorando aí a aprovação. A cobrança para o grande e médio será a mesma dada ao pequeno? Não. Pelo menos outra notícia, não vou dizer uma notícia boa, mas menos ruim, se me permitem dizer assim, é de que pelo menos para o pequeno produtor aprovou-se uma regra na qual ele pode ou não aderir ao novo sistema. Seria algo como, para as empresas tem a regra do Simples Nacional. Para o produtor vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu faço adesão ou não ao sistema. O problema que vai surgir é se as agroindústrias estarão interessadas em comprar a produção de quem não está no sistema. Pensando em regra de creditamento, enfim, alguns aspectos mais técnicos. Isso o projeto menciona, mas ainda não tem uma clareza. Aliás, mais um ponto. As ideias vêm vindo aqui, eu vou falando com vocês aí, Dan. O projeto foi aprovado, agora no dia 20 de dezembro. Porém, no projeto há menção 73 vezes à lei complementar. Lei complementar vai disciplinar isso, lei complementar vai disciplinar aquilo. Ou seja, nós teremos um embate muito grande daqui para frente pensando em regulamentação. E eu conclamo as entidades representativas do agro e da sociedade em geral, mas fundamentalmente do agro. Eu participo da Sociedade Rural Brasileira, lá nós já estamos atentos a isso, para que estejamos atentos na regulamentação, Zaidan. Por quê? O texto da reforma tributária aprovada é um texto, um aspecto técnico, um texto constitucional. Mas tem que ter uma regulamentação disso. E isso é através da lei. Será geral ou estado por estado? Será geral. Será geral. Então o Congresso vai ter que editar várias leis para que o projeto saia efetivamente do papel. Então, agora, nessa questão envolvendo a regulamentação das leis complementares, é fundamental que nós estejamos atentos a essas regras que serão editadas. Repito, há menção a 73 vezes a lei complementar. O projeto que se dizia simplificador, ele na verdade é extremamente complexo. Além, o texto aprovado tem 23 artigos, mas o problema não são os 23 artigos. São que vários deles alteram dezenas de outros dispositivos. Quando você acessa no site oficial do Planalto para ver o texto da reforma, o texto aprovado tem 30 páginas. Quer dizer, são várias regras. Não tem, eu não quero ser aqui pessimista. Eu não quero ser o portador de notícias ruins. Mas eu estou muito preocupado. Eu lido nessa área e na tributação do agro especificamente há 20 anos. Eu estou muito preocupado com a complexidade que vai advir dessa reforma. No aspecto burocrático, mas também no aspecto financeiro. Por exemplo, o imposto de renda estaria dentro dessa regulamentação que ainda vai ser feita? O imposto de renda, pessoa física. O projeto aprovado
tem lá no final dele uma regra que é a seguinte: em 6 meses da aprovação, o governo federal irá encaminhar o projeto de alteração do imposto de renda. E hoje, inclusive, por coincidência, eu vi no noticiário que já estão se movimentando nesse sentido de alterar o regramento do imposto de renda, de alterar as alíquotas, enfim. Vejam que alterar, evidentemente, não vai ser para melhor, não vai ser para reduzir carga. Ninguém discute diminuição do custo do Estado. Ninguém discute reforma administrativa para enxugar o Estado. O Estado é inchado e, para dar conta de tanta despesa, estão pesando na tributação. Buscando mais arrecadação. De uma economia que já veio com problemas aí de época de pandemia e tudo mais. O Brasil, eu ouvi uma vez uma frase, Zaidan, nunca mais esqueci dessa frase, de uma pessoa que é de uma área econômica. Ela disse assim: o Brasil ficou caro antes de ficar rico. Eu nunca mais esqueci dessa frase e eu vejo na prática isso. Quer dizer, é só a taxação, aumento de tributos e ninguém discute diminuição de custos. Então, voltando especificamente ao imposto de renda, teremos notícias muito preocupantes no ano que vem. Mais uma razão para as pessoas ficarem atentas ao que está sendo discutido no Congresso Nacional. Questões pontuais, por exemplo, que foi bastante discutida durante os debates, você tem herança. Sim. Você recebe uma fazenda de herança, uma casa, um apartamento de herança. Seus pais trabalharam a vida inteira e, de repente, deixaram para você e seus irmãos uma herança. O que pode ser taxado em cima disso? O projeto aprovado também tem uma previsão no sentido de admitir a chamada progressividade do imposto sobre heranças. O que significa isso na prática para as pessoas entenderem? Significa dizer o seguinte: até determinado X de patrimônio, a lei vai disciplinar que X é esse, eu pagarei, por exemplo, 2 ou 3%. De tanto a tanto eu pago 4%. De tanto a tanto, progressivamente, quanto maior o patrimônio, progressivamente maiores as alíquotas. Ou seja, nós teremos também aqui um impacto muito grande, porque haverá a possibilidade de uma tributação mais onerosa, de uma tributação mais pesada na transmissão por herança. Aliás, não só na herança, nas doações também. O patrimônio na parte do imposto estadual se transmite ou pela doação ou pela herança. Em ambos haverá essa possibilidade de uma tributação mais elevada. Então vocês vejam que eu procuro, Zaidan, mas eu não consigo encontrar notícia boa nesse projeto aprovado. Eu ouvi você falando que essa reforma aprovada é um dragão de 2 cabeças. Esse é um ponto importante também, bem colocado. Nós teremos que conviver por muito tempo com os 2 sistemas, o sistema atual e o sistema novo. O tempo de transição irá até 10 anos. Na verdade, eles estão computando a aprovação em 2023 com a criação, com a efetiva extinção dos tributos atuais e a manutenção dos tributos aprovados a partir de 2033. Mas haverá uma transição. A partir de 2025, nós pagaremos 7 tributos. Os 5 atuais e mais os 2 aprovados. Eu digo 2 porque tem um terceiro que é o imposto seletivo que incide em algumas, o chamado que eles estão chamando de imposto do pecado ou imposto do mal, para produtos que eventualmente venham a ser considerados nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Mas nós teremos essa transição. Então a ideia é que no ano 1, na verdade o ano 1 será 2025, se adote uma alíquota de 1%, para esses novos tributos e diminui um pouquinho aqui.
No outro ano sobe para 5%, diminui 5% aqui. Até que você tenha gradualmente a extinção dos atuais e a implementação dos novos tributos. Qual é o problema para nós todos? Quando eu digo convivência com um dragão de duas cabeças, é de que nós teremos, eu tenho dó dos meus amigos contadores. Porque vocês imaginem a complexidade de criar, de você gerir informações em dois sistemas diferentes. É uma loucura. É uma loucura, quer dizer, tudo bem a ideia para você não criar um sistema novo, já a partir de 2024, a partir de 2025 vai ser essa nova regra, para você ter um tempo de adaptação, mas nós teremos, sem dúvida alguma, uma dificuldade muito grande com a convivência desses dois sistemas. Isso vai também impactar em custo para todo mundo, evidentemente. Uma outra questão que se debateu bastante sobre ela, que é o arrendamento de terras. Você arrenda a sua propriedade para alguém que vai plantar eucalipto, cana, enfim, soja. Como é que fica a relação tributária? Quem é que vai pagar? É o arrendatário? É o arrendador? Essa questão é mais uma questão que eu mencionei, eu venho mencionando nas falas que eu tenho feito. E é mais um ponto que ninguém pensou. O que acontece? Digamos que eu tenha, vou usar o exemplo do seu João e do seu Mário. O seu João é o dono da terra, é o proprietário. O seu Mário é com quem ele vai fazer o contrato. O João, que é o proprietário, estabelece, geralmente em X sacas de soja ou em X arrobas, etc., estabelece um contrato. E aí seja, se for arrendamento, é em dinheiro, se for em parceria, é em participação nos resultados, enfim, mas eu estabeleço um valor para que o seu Mário pague. Ora, qual tributo o seu João, do meu exemplo, que é o proprietário, paga hoje em dia? Imposto de renda. O imposto de renda. Porém... O ITR também. O ITR também. Mas é que o ITR não vai ser alterado. Então, mas bem colocado, ele paga o ITR, que é sobre a área, sobre a propriedade, e o imposto de renda. Mas eu digo em relação aos valores que ele vai receber do seu Mário, ele vai pagar o imposto de renda, no meu exemplo. O problema é que, a partir do momento em que eu tenho novos tributos que incidirão sobre os valores recebidos, o IBS e a CBS, numa carga estimada, regra geral, 28,5%. Regra de insumo agropecuário, vai pagar menos, 40% dos 28,5%, ou seja, 11,4%. Mas não é nem... Porque essa regra diferenciada para o agro é para produto agropecuário ou insumo agropecuário. Os valores que eu recebo por arrendar minha terra não vão ser considerados isso. Vai ter uma taxação cheia. Aí o seu João, do meu exemplo, vai ter que pagar 28,5% fora o imposto de renda. 28,5% do que ele recebe do seu Mário. O que vai acontecer, Zaidan? Ele vai repassar esse custo. E aí o seu Mário, que está produzindo, que já tem uma margem pequena, eu tenho uma preocupação muito grande como que vamos acomodar nas relações econômicas essa tributação nova. Porque o João não vai querer assumir o custo dos 28,5%. Vai querer repassar, vai querer repactuar o contrato, alegando fato novo. O Mário, por sua vez, não tem de onde tirar, porque a terra é a mesma, a produtividade é a mesma, os custos vão aumentar. Então, olha, é muito preocupante. É muito preocupante esse novo cenário. Existe sim no projeto, há várias exceções no projeto, Zaidan, e uma delas fala da exploração da terra. Na verdade, da exploração de imóveis, aluguéis urbanos ou arrendamento também. Bom, então essa vai ficar para a lei complementar definir a alíquota. O fato é, o João, do meu exemplo, vai pagar um tributo novo. Seja com carga reduzida ou não, ele vai pagar, é um tributo que não existe hoje para ele. Mais e o vai imposto passar a de existir. Mais o imposto de renda, vai passar a existir. Então, é preocupante. É preocupante, porque você vai ter limitações econômicas mesmo que você vai ter que enfrentar
nessa relação. Então, minha conclusão quanto a esse aspecto é a seguinte: haverá aumento de custo de terra pensando em arrendamento e em parceria rural. Bom, pergunta que fica então é: qual é a vantagem dessa nova lei tributária do país? Olha, a não ser para o governo que quer que a receita aumente. Essa é uma questão importante. A vantagem, eu diria, quem está comemorando é a indústria, sem sombra de dúvidas. A indústria, para resolver um problema da indústria brasileira, resolveram trazer todo mundo para pagar a conta. Para mim é muito claro isso. Haverá no futuro 2 tributos apenas, sim, ok. O problema é que eu não vejo como não haver aumento de carga. Uma vantagem será a seguinte: bom, tudo vai ser concentrado em 2 tributos, as discussões inicialmente vão ser intensas, mas depois elas tendem a se consolidar no âmbito desse novo regramento. Ficar mais 2, 3 décadas. Mas é isso que eu ia dizer. O problema é que isso leva tempo. A gente costuma brincar o seguinte: tributarista no Brasil morre de qualquer coisa, menos de tédio. Porque todo dia tem uma novidade, cada hora é uma regra nova, cada hora é uma situação nova. Então eu encontro dificuldades em ver vantagens nesse novo projeto, confesso para vocês, Aidão. Doutor Leonardo Lobé, advogado tributarista, aqui falando sobre um projeto que, por enquanto, está trazendo mais dúvidas do que certezas, né? É isso. É isso. Muito obrigado, viu, pela entrevista. Eu agradeço muito. É bom revê-lo, um amigo de velha data. E espero que tenha conseguido, dentro aqui desses 20, 30 minutos, expor de uma maneira geral os grandes problemas. A minha mensagem final é a seguinte: não deixem esse assunto de lado. Esse é um assunto sério que vai impactar na vida de todo mundo, especialmente do agronegócio brasileiro.